A gloriosa paz do Senhor Jesus a meus amados irmãos e amigos. Nós estamos com mais uma lição, a lição 9 deste primeiro trimestre de 2020, tem por título O Primeiro Projeto de Globalismo. A nossa lição segue pela CPAD, lição bíblica da Escola Dominical, que tem o título deste trimestre: A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Meu nome é Antônio Januário e coopero na área de Escola Bíblica Dominical, Evangelismo, e sempre que podemos estamos aí colocando vídeos para cooperar, com nossos irmãos professores e alunos, frequentadores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus. Eu hoje, nesta aula, pretendo estar fazendo um pedido aos professores, Este livro, o livro dos nossos comentaristas, é sempre muito bom e de auxílio para o professor, para o mestre da Escola Bíblica Dominical. Mas nós temos também que estar esforçando para estar adquirindo livros como este. Temos aqui um dicionário de John Davis, que é muito bom para pesquisa da Escola Bíblica Dominical. O novo dicionário da Bíblia, muito bom, ótimo para pesquisa da Escola Bíblica Dominical. Temos também o Wycliffe, o dicionário Wycliffe, É uma bênção estar estudando nossas lições e pesquisando. Temos também, muito prático, o dicionário Vine, que foi apresentado e editado pela CPAD, E outro produto importante para todo obreiro, todo pastor, temos aqui. Estou fazendo isso sem pensar em fins lucrativos, somente para estar falando aí, ajudando. E aqui o PhD de Champlin, são 6 volumes, muita bênção de conhecimento se adquire através destes volumes de Champlin. Champlin foi um homem, mestre batista, que veio como missionário para o Brasil, mas passou toda a sua vida dando escola, em faculdades aí no Brasil. Então é muito interessante esforçar por adquirir materiais que nos auxiliam no aprendizado da Palavra de Deus, como também na ministração do ensino. A Bíblia de Estudo Plenitude, Bíblia de Estudo Plenitude. Também temos aqui a Bíblia Palavra-Chave. Eu gosto de adquirir produtos assim. Bíblia da Escola Bíblica. Temos também aqui uma Bíblia
que eu adquiri agora recente, a Bíblia do Pregador Pentecostal, Bíblia de estudo, né? São Bíblias que ajudam muito o obreiro. Temos aqui também adquirido agora, bem recente, Bíblia de Anotações e Esboço. Ela vem com páginas para anotações e com o inário da Assembleia de Deus, né? O novo inário, o mais recente inário, está aqui com 600 e quantos hinos? 639, 640 hinos. Então, a Bíblia de Anotações de Esboço, com hinos das Assembleias de Deus. Então, muito bom. E estou fazendo esse trabalho. Olha aqui, Bíblia de Estudo Pentecostal, já está bem usada, mas eu a li bastante, me ajudou muito, né? Essa Bíblia foi revisada e muitos estudos nela do pastor Antônio Gilberto, né? Nosso pastor e mestre de nossas igrejas Assembleia de Deus. Então vemos, amados, que a nossa lição bíblica, que tem por título aí, o primeiro projeto de globalismo. O textuário diz: por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Verdade prática: o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. O nosso texto bíblico para comentário está em Gênesis, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9. Eu vou ler o primeiro versículo e o último também, o primeiro todo o texto. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemos-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o bitume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Amém. Pois bem, meus amados,
A introdução aqui diz: hoje estudaremos a primeira iniciativa de se globalizar a Terra. Essa apostasia teve lugar em Sinear, na Mesopotâmia. Ali homens ímpios e dissolutos incitaram a descendência de Noé a aglomerar-se num só lugar, sob um único governante. Foi assim que nasceu o globalismo, uma doutrina contrária ao propósito divino quanto à povoação e o governo da terra. Em seguida, veremos como se deu a intervenção do Senhor naquele projeto insano. Num único ato, Deus confundiu a língua dos filhos de Noé e os espalhou pelos mais remotos continentes e ilhas. Finalmente, constataremos como o Senhor deu início à linhagem piedosa de Israel, chamando o patriarca Abraão a viver pela fé. Pelo que Deus nos ajude a compreender mais esta lição extraída de sua maravilhosa e insondável palavra. Seja-lhe tributada toda a glória. Amém. Meus amados irmãos, esta lição nos faz observar mais uma vez a história do início, ou seja, de um reinício, porque aqui veremos a família de Noé se propagando, crescendo na terra, e então vamos ver que, na verdade, a desobediência contra as ordenanças divinas tem sido fatores que colocam a humanidade em sérios problemas. Aqui o nosso comentarista disse que foi na cidade de Sinear, na Mesopotâmia, onde os homens ímpios e dissolutos incitaram a descendência de Noé a aglomerar-se num só lugar sob um único governante. Foi assim que nasceu o globalismo, uma doutrina contrária ao propósito divino quanto à povoação e o governo da terra. Pelo que nós vamos ver aqui no primeiro ponto, diz assim: a segunda civilização humana, que tem aí as divisões, primeiro item, a apostasia de Cã e de Canaã. O segundo item, o enfraquecimento da doutrina de Noé. E o terceiro item deste primeiro ponto, o descaso para com o mandamento divino. Tudo isto aqui acontece justamente aqui dentro de um projeto que responsabiliza de imediato a sétima geração, ou seja, o sétimo genitor, né, que procede da família de Noé. Nos fala a palavra de Deus que
Nimrod, ele é rei de Babel, ou o início do seu reino foi Babel, Ereque e parece que Acade. E quando olhamos sobre de quem descende esse homem chamado Nimrod, ele é filho de Cuxi, Cuxi filho de Cã, e Cã filho de Noé. Então, na verdade, ele é um bisneto de Noé. E o que leva um homem criado numa doutrina que procede de um homem que viveu obedientemente servindo a Deus como Noé. Noé que veio daquela geração de Sete, a geração dos piedosos. Noé que era daquela família por onde viveu Enoque, Metusalém. Agora Noé tem a oportunidade de um grande livramento com sua família. Eles são salvos do dilúvio. Então, a história inicia dizendo que Noé, ao sair da arca com sua família, planta uma vinha e, ao usar ou tomar do suco daquela uva que ele colhera de primeira mão, a primeira colheita das uvas daquele plantio, quando saem da arca. Então Noé, ele faz um suco da uva e toma. E ele veio a se embriagar. Eu gosto de pensar nesse caso da embriaguez de Noé como sendo um fato de surpresa para Noé. Eu posso entender que Noé não sabia que seria embriagador o suco daquela uva, porque houve mudança na natureza, estava vivendo um momento em que estava acontecendo mudanças na natureza, no reino animal, estava tendo mudanças na natureza. Então é bem provável que Noé não sabia que o suco da uva lhe causaria o dano da embriaguez. Então, pelo motivo de Noé ter se embriagado, a gente vê falar de muitos que são até pastores e que fazem o uso da bebida do vinho. Acham que não tem problema beber o vinho, porque Noé se embriagou com vinho. E alguns, no decorrer da história bíblica, tiveram contato aí com o vinho, com o suco da uva, que necessariamente é o vinho. O suco da uva, ele pode ser suco sem nenhuma fermentação, mas devido à sua boa qualidade de suco, ao chegar no organismo,
dependendo da quantidade que se consome, ele pode criar uma fermentação e já embriagar a pessoa. Então, mesmo com o suco, a pessoa pode se embriagar. E isto aconteceu com Noé. Quando Noé está embriagado, ele perde o seu sentido dentro da sua tenda e a sua roupa sai do seu corpo e de repente Cã entra para dentro da tenda de Noé e ele vê que seu pai está nu. Então, ao invés dele ajudar e auxiliar seu velho pai a repor as suas vestiduras, ele sai para fora da porta da tenda e começa a defamar o seu pai com os seus irmãos. Então, por esta atitude, o inimigo aproveitou da situação e entronizou no coração de Cã. Então, a partir deste momento, a família de Cã, nós vemos aí no decorrer da genealogia que Cã tem um filho caçulo chamado de Canaã. Canaã vai promover, redobrando as atitudes iníquas de seu próprio pai. Então, com estes feitos, a geração de Cã fica marcada como a família que excede na desobediência. Vindo aí o Nimrod, que era poderoso caçador diante do Senhor. O que é isto? Estas expressões não quer dizer que ele era um obediente servo de Deus, mas esta expressão bíblica quer dizer que Deus estava em todo tempo procurando uma oportunidade para promover uma atitude de mudança na vida daqueles descendentes de Noé. Então Nimrod veio a ter aquele ponto principal onde é chamado de Babel, a região de Sinear, onde ele implanta seu reino. E a história vem dizendo que Nimrod, após a sua morte, construíram uma estátua e ele passou a ser adorado como Deus. Ele passa a ser tido como uma entidade que ainda fazia alguma coisa. E aí prolifera o afastamento de Deus naquela civilização. Mas é interessante que, vamos aqui para o ponto 2. O ponto 2 diz o globalismo de Babel. Naquele estágio, a civilização iniciada por Noé dispunha-se de todos os fatores para criar uma sociedade ímpia e globalista. Uma só língua, um só povo, uma só cultura. Levemos em conta igualmente a ascensão de Nimrod
e a tecnologia já acumulada para se construir a cidade e a Torre de Babel. Uma só língua e um só povo. O segundo item diz a construção de Babel. Então vemos que para não deixar que a humanidade afastasse, indo tão rápido se espalhando, isto preocupava o coração daqueles que se julgavam senhores das vidas e dos humanos. Então a arrogância, ela causa um fechamento no coração das pessoas, mesmo que estas pessoas, às vezes, tenham um certo conhecimento de Deus, como era aí os filhos desta geração de Cã, filho de Noé. Então é observado que existia uma proporção de preocupação, porque conforme viviam muitos dias, viviam muitos anos, era observado que com muita rapidez estava acontecendo o crescimento da humanidade e iam se ausentando, atravessando os rios, e quem sabe já havia projetos para atravessar os oceanos, para formar novas etnias e assim ir cumprindo com o mandamento e a ordenança divina. Mas de repente levanta este fator da primeira globalização. Façamos uma torre e vamos dar um nome para que não espalhemos por toda a terra. A ordenança divina era: multiplicai-vos e enchei a terra. Então era um projeto de Deus, e esse projeto não podia ser confrontado. Mas o inimigo quer isto mesmo. Se Deus diz sim, Satanás vai sempre estar dizendo não. Mas se Deus diz não, Satanás vai estar levantando ideologias dizendo que é sim, né? É o que aconteceu no Éden. Então vamos estudando a palavra de Deus, sendo analíticos em cada situação, observando em que estamos ausentando dos princípios e cuidar para consertar com Deus em todo o tempo naquilo em que estamos errando. Se é dito sim, que seja sim. Se o nosso Deus, por isso Jesus disse, que o vosso dizer seja sim, sim, não, não. Ao mesmo tempo que diz, se o nosso dizer for não, 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 e sim, sim, né? Então, é interessante que, se o Mestre ensinou que o nosso dizer deve ter princípios, então devemos também ser zelosos pelos princípios ditados por Deus. Vamos aqui. Outro caso interessante é que a construção da Torre de Babel
era projetada para tocar nos céus. Esse tocar nos céus, conforme nós lemos na palavra de Deus, é bem fácil de estar compreendendo essa expressão da palavra. No pensamento daqueles contemporâneos de Nimrod, quando é dito que eles vivenciavam um avanço grandíssimo da tecnologia, e até nos nossos dias é visto que existem marcas de construções que faziam parte daquele tempo. É admirado pelos nossos estudiosos e pesquisadores quando vê construções enormes com pedras de muitas toneladas cortadas num tamanho exato, colocadas e de forma que é apresentado uma certa sabedoria, inteligência e tecnologia, e pedras que estão tão longe de onde elas foram trazidas. Que tipo de carros usaram para trazer? É feito essas perguntas. Que tipo de engenharia usaram para fazer? São coisas que não ficaram assim bem explicado para a história. E isto nos leva a compreender que faz parte desta confusão. Pois se é Deus que causou a confusão, fica para a gente esta observação, até a nossa ciência, os pesquisadores, como vai entender algo que é o próprio Deus que confundiu? Então, se naqueles dias a tecnologia que tinham, o conhecimento altamente avançado para fazer algo que ficou como dificuldade para nós hoje, nestes séculos finais da Igreja na Terra, então é entendido que tinha uma engenharia competente para fazer o que eles pretendiam. Mas é claro que tocar nos céus, na forma que às vezes podemos pensar, a ponto de ouvir os anjos, ultrapassar o espaço sideral e chegar bem próximo. Esse tocar nos céus aqui na expressão dos contemporâneos de Nimrod, quer dizer ir até muito alto, de forma que, conforme a extensão da população saindo para habitar a terra, de longe onde estiverem, conforme a sua visão alcançar, poderiam ver a torre. Há um outro pensamento também que nas proximidades das nuvens os deuses transitavam, moravam, né? Então, tocar nos céus pode ter também outra expressão, que seja comovido o agir de Deus, que seja comovido o Criador pela palavra que ele falou,
enchei a terra. Então, a humanidade, em todo tempo, cria situações para que haja uma provocação em Deus. Nós observamos isto lá no Tratado de Israel. Israel, quando vê que as coisas não estavam andando bem e que havia um parecer que Deus os havia abandonado por suas malignas obras, o que eles fazem? Construíram a imagem dos ciúmes, colocaram no templo do Senhor para provocar o ciúme de Deus. Um outro tratado histórico, não sei se Flávio Joséfo escreveu, dizendo que quebraram o altar de Deus, aquelas pedras que foram escolhidas, que foram trazidas ali pelos pais para colocar dentro e servir ali como a obra para se edificar o altar. Então, diz que quebravam o altar, mudavam o altar de lugar, aquelas pedras, para ver se Deus levantava profetas para lhes falar, esquecendo de guardar os mandamentos do Senhor, os seus preceitos, descumprindo com desobediências e, ao mesmo tempo, pensando que poderiam forçar Deus interferir naqueles comportamentos. Então, aqui Nimrod, com os seus contemporâneos, começam e projetam e dão início a esta construção. Mas Deus desce para ver. E ele confunde a língua dos homens, de forma que não podiam entender um ao outro. E aí, o projeto de Deus quebrou aquela obra e aquele projeto maligno. Então, a Torre de Babel, ainda existe uma construção que dizem ser aquilo que não chega nem mesmo a 250 ou 300 metros de altura e tiveram que parar, porque o projeto de Deus continuou. Vamos aqui para o nosso terceiro ponto. A intenção de Deus em Babel. Para salvar a humanidade de si mesma, Deus interveio confundindo-lhes a língua. Em seguida, dispersou os descendentes de Noé para que povoassem as mais distantes ilhas e continentes. Em seguida, o Senhor chamou Abraão para ser o pai na fé de todas as famílias da terra. Então, é interessante que o nosso comentarista, pastor Claudionor de Andrade, tem aqui um bom posicionamento para continuação deste assunto. Logo em seguida, Abraão é chamado. Quando nós observamos o chamamento divino na vida de Abraão, Abraão veio da descendência de Sem. Ele é
filho da geração de Sem, o primogênito de Noé. Porque Noé teve os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Se de um lado Cã estava desobedecendo e sua família trilhando por crescer e avançar em iniquidade, do outro lado, Deus encontra facilidade para trabalhar na família de Sem. Então é dito que a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo, vamos para a palavra aqui, capítulo, anotei aqui, Gênesis, no capítulo 11, versículo 22, aparece um homem da geração de Sem chamado de Serug. Serug. Serug quer dizer firmeza, força, rebento. Então este Serug, ele é o 7º da casa de Sem. Serug é o 7º. Toda vez que aparece o 7º em uma genealogia, podemos observar um movimento diferente que causa uma aproximação do agir de Deus. Então, Serug quer dizer firmeza, força e rebento. Serug tem um filho chamado de Naor. Naor é o filho de Serug. Outro fator interessante é que o nome de Naor significa soprador ou respiração pesada na linguagem hebraica. Soprador ou respiração pesada, sendo ele filho do 7º da geração de Sem, que era Serug. Serug é também pai de Tera. Não, Serug é pai de Naor, Naor é pai de Tera. Tera é pai de Abraão, de Naor e de Arã. Então veja que o nome de Naor, ele é apresentado 2 vezes aqui na casa do 7º. Este 7º que é o Serug, 7º da casa de Sem, da geração, genealogia de Sem. Então o nome de Naor aparece como sendo filho de Serug e Naor, pai de Tera. Este Tera é pai de Abraão, de Naor e de Arã. Observa que Naor é nome do primeiro irmão de Abraão e é nome também do avô de Abraão. Então, avô e irmão chamavam Naor. Respiração pesada. É dito que quando chamavam pelo nome de Naor, faziam menção do ato criativo de Deus. Porque Deus
soprou nas narinas de Adão. Então, dentro de uma análise da linguagem e do pensamento de Serug, por ser ele procedente de Sem, o primogênito de Noé, existia então aqui uma compatibilidade de fé, de adoração, de preocupação, que fazia esta linhagem compreender uma necessidade, uma busca da presença de Deus. Então não foi por acaso que Deus se revela a Abraão, né? Não foi por acaso. Então é por isto que a palavra de Deus deve ser examinada, porque há alguns que pensam, quando olham para alguns dizeres escriturísticos sobre Abraão ser o pai da fé, e pelo motivo dele ser um homem que nasceu em um tempo quando aquela civilização estava desviada da presença do Criador, mas isto não era motivo para colocar a genealogia de Sem em um envolvimento de desvio espiritual. Então Deus se manifesta a Abraão, chamando ele para sair da sua terra e da sua parentela. Sai da sua terra e da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então, sai da sua terra e da sua parentela, não era porque os parentes de Abraão estavam totalmente desviados dos projetos divinos, mas que Abraão deveria cumprir e abraçar com verdade absoluta os preceitos deste mandamento procedido no Éden. Então Abraão pôde compreender e aceitou se comprometer com esta palavra que recebera de Deus. Respiração pesada. Dentro deste ponto de vista, quando Jesus está dizendo assim nos seus ensinamentos, porque todo aquele que é nascido do Espírito é comparado como que o vento vem, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai. Então, Jesus ele faz uma analogia daquele que é nascido de novo, ou do momento em que está acontecendo a transformação e a chamada divina na vida destas pessoas, no momento de reconciliação com Deus, no momento em que há um pacto, uma aliança sendo criada com Deus. Então, então Jesus faz esta analogia. É como que o vento está vindo e indo, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai. Esta colocação cabe na vida de Abraão, porque ele não sabia, na verdade, de fato, o que estava acontecendo, mas ele se entrega nas mãos do Criador. Porque ele sabia muito bem que
a historicidade de Deus, os mandamentos que era passado de pai para filho, agora estava sendo renovado na fala de Deus e na revelação de Deus para a sua vida. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida. Eu convido você a continuar indo para a escola bíblica dominical, lendo a palavra de Deus e adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Não falte à escola bíblica dominical. Deixa seu sininho, seu comentário também neste vídeo. E compartilhe este vídeo, essa escola, porque acredito ser de muita ajuda a muitos irmãos, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe.